Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro. O tema de hoje é: tenha compromisso e não volte de onde Deus lhe tirou. Amém? Vem cá, Jennifer, quero falar um negócio contigo. Essa daqui é a colaboradora Jennifer. Isso aqui é a nossa futura obreira. Hoje eu vou consagrar a Jennifer como obreira. Pastor, não está precipitado? Não estou não. A consagração dela era para ser no dia 20 das crianças, só que a Jennifer estava no stand-by resolvendo questões pessoais e Deus conta com ela. Deus diz para você, Jennifer, tenha compromisso e não volte de onde Deus lhe tirou. Você precisa valorizar o que Deus vai te dar nesta noite. Às vezes as pessoas, elas se precipitam, elas querem, mas não querem ser. Elas têm, mas não usa. O que é um título, uma unção de um obreiro? Jennifer, colaboradora Jennifer, é condição para servir mais. Quando você recebe um título, é para que você sirva mais, seja mais obediente. Você não está sendo consagrada a uma obreira por interesse dos líderes. Até que você não tem nada para nos dar. Você tem para dar para Jesus. Né? Você é rica? Não, ainda não. Eu creio que um dia eu vou ser. Então, o Espírito Santo hoje, nem eu sabia, nem a pastora sabia, nem você sabia, nem ninguém sabia. Assim como Deus abençoou os demais, está te abençoando. E valorize, se dedique. Você almejou tanto, lutou tanto por isso. Talvez você pensou assim quando você viu seus companheiros sendo consagrados. Poxa, era para estar lá. Mas Deus, Ele te levou para o deserto para te mostrar algo e para mim mostrar algo. Assim como você orou de lá para eu enxergar, eu enxerguei. E Deus hoje está te honrando. Hoje Deus, Ele está te exaltando na frente dos seus irmãos, como exaltou Davi, e na frente de todos aqueles que um dia acharam que você ia desistir. Deus te pôs à prova 2 vezes quando você foi resolver assuntos pessoais. E nenhuma dessas vezes você fraquejou. Nenhuma dessas vezes você se desvencilhou. E Deus, Ele viu a sua perseverança. Deus, Ele viu a sua luta, a sua determinação. Ele viu as madrugadas que você orava. Ele viu as madrugadas que você chorava. Ele viu a você passar mal por uma atitude tomada. Às vezes, a gente, quando retrocede de alguma coisa, somos chamados de covardes. Mas eu lembro de um filme chamado Barão Vermelho, um maior destruidor de nazista na época, história real. E ele
Quando ele viu que ele não conseguia vencer o seu oponente, ele preferiu recuar para quando ele voltasse forte. E você recuou para poder lutar com o seu oponente com mais clareza, com mais discernimento. E hoje Deus, nesse dia 14, guarde, é a data de aniversário de sua mãe. Guarde, eu tentei tirar isso de você, mas não deu. Não tem como tirar uma coisa que Deus dá. Às vezes a gente pensa que é natural, às vezes a gente pensa que é para debochar, é para poder tirar proveito. Proveito de quê? Não tem nada para te dar. Você vai dar a partir de hoje seu tempo, sua ideia, seus pensamentos, sua servidão, suas humilhações e assim por diante. Eu vou deixar a pastora Rose falar um pouquinho antes de te consagrar como obreira do Apoio Soldados Feridos. E a partir de hoje você é responsável do louvor. Todos os louvores que tiver aqui, você é responsável. Todos os louvores que for levado nos 4 campos dessa cidade, você é responsável, com reverência e obediência aos seus líderes. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Jennifer, para mim isso é uma honra. Quando o Senhor Jesus nos chamou, nós servíamos como obreiros, e assim foi como uma escada. Aí você conhece a nossa história, acompanhou um pouco dela, e para mim isso é estar compartilhando, é fazer o discípulo, é servo, que Deus quer, e isso faz eu ver que o trabalho daqui da Apoio Soldados Feridos tem dado fruto, porque é tudo pela misericórdia de Deus. Mas uma coisa eu vou perguntar aqui para as pessoas que estão vendo esse vídeo: se você não tem pecado, que joga a primeira pedra. Então, às vezes você julga muito e deixa de cuidar de você mesmo. E hoje eu estou muito feliz, porque eu não sabia disso, eu não imaginava. Eu tinha aquela certeza que no dia da formatura ela ia ser abençoada. Eu estava em propósito por ela, mas Deus, ele não tarda, ele abençoa na hora certa, no tempo certo. E olhe para Jesus, guarda o teu coração, sirva Jesus com dedicação, com compromisso. Não olhe para trás, nunca mais, passa o que passar. Eu falei isso hoje no áudio com ela, nem sabia disso. Você não pode mais retroceder, você não pode mais tirar férias. Acredito que nem no céu tu vai ter mais férias. Deus quer que você venha ser serva, boa e fiel. Amém? Amém. Eu não vou perguntar se alguém tem alguma coisa contra a Jenny, porque o telefone não vai parar de tocar. Porque para poder parar os servos de Deus, sempre tem alguém contra. Mas o importante é que Deus, ele acredita em você. A unção, eu vou te ungir com esse óleo que eu fui consagrada a pastor, que a pastora Rose foi consagrada a pastor, e os companheiros que eu fui consagrado. Valorize, porque quando Deus, ele unge uma pessoa, ou ela se desgraça de uma vez, ou ela cresce de uma vez. A Bíblia diz que quando o óleo caiu sobre Saul, o fim dele foi imediato, porque ele não queria obedecer, ele não queria servir, ele era ganancioso, ele queria a glória de Deus para ele. Ele era uma pessoa rebelde. Mas quando Deus ungiu Davi, a Bíblia diz que Davi cresceu, sofreu, gemeu, pecou, errou, desobedeceu, mas se arrependeu, e a morte de Davi foi
algo muito lindo, porque Deus cuidou dele até o último dia. E Deus ele vai cuidar de você até o último dia. Disciplina pura a partir de hoje. Cuide do seu legado com força, com coragem, porque Deus escolhe pessoas comuns, anônimas, para transformar em líderes excepcionais. E você é uma líder excepcional. Eu confesso, eu vou te confessar agora diante dos seus irmãos e diante de todo esse povo aí. Você fez falta esse tempo que você estava fora, né? Mas foi necessário para você se rever, para você rever os seus conceitos, para você rever a sua ética com Deus, para você rever tudo aquilo que foi necessário. E também orar pelo teu pastor, que eu sei que você estava orando para Deus me abrir os olhos, e Ele abriu os meus olhos e tirou as escamas que me cegavam em algumas questões que não convém. E eu tenho certeza que Deus ele é contigo. Amém? Alguma coisa para falar? Não, só é agradecer a Deus e vocês. Amém. Sem Amém. palavras. Pessoas pequenas e anônimas sendo engrandecidas pelo próprio Deus. Amém? Vamos consagrar. Meu Deus, Estende a mão, vocês. está aqui a Jennifer, meu Pai. Nós entregamos ela aos seus cuidados. Dê sabedoria, dê entendimento, dê prudência, dê o selo que ela precisa para ser fiel em tudo. Meu Deus, quando esse óleo cair sobre a cabeça dela, a mente dela vem expandir, abrir. Meu Deus, tudo aquilo que não era para ficar, saia, e que o Senhor possa a engrandecer juntamente com os teus servos. Eu te consagro como obreira do apoio aos soldados feridos, responsável do grupo de louvor da igreja apoio aos soldados feridos, de todo o trabalho interno e externo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Ele vai fazer muito discípulo. Fala o nome do Senhor. Quando devolve meu óleo que eu derramei na tua cabeça, tá? Pode trazer um litro de óleo que... Amém? Palma para Jesus. Graças a Deus. Quem quiser dar um abraço, já dá um abraço. Cuidado para vocês não passar mal aí.